Doutor Leonardo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo em casa, no carro, no trabalho, enfim. Vamos falar sobre saúde mental, o tema do século, a emergência do século e o Janeiro Branco é a utilidade pública, uma Uhum. campanha que nasceu no Brasil para falar sobre esse assunto que está chamando a atenção de tanta gente. Obrigado à CBN. Vamos falar sobre saúde mental. Pois é, eu até adiantei para os nossos ouvintes aqui mais cedo que a gente pode dizer que vive uma epidemia silenciosa, que é a ansiedade, que cada vez vem aumentando mais, até por conta da própria tecnologia, que a princípio era para facilitar a nossa vida. Sim, acontece que nós, seres humanos, evoluímos muito em termos materiais, em termos tecnológicos. Nós temos tecnologias, inacreditáveis, e ao mesmo tempo que estamos aqui usando essas tecnologias como celulares, Wi-Fi, Bluetooth, né, internet, transmissão online, etc., nós temos robôs em Marte, nós temos cirurgias inimagináveis há 20 anos atrás, nós temos mecanismos de prospecção dos oceanos. Nós temos uma série de conquistas materiais, porém, em termos morais, psicológicos, em termos mentais, nós ainda somos muito primitivos. Essa é a verdade. Nós ainda avançamos pouco. O Nietzsche, filósofo europeu do século XIX, dizia que nós somos os seres do conhecimento, mas nós não nos conhecemos. Então a gente conhece quase tudo lá fora, ou dentro dos átomos, ou no interior dos oceanos, mas dentro da gente mesmo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós somos quase que analfabetos emocionais e nós não recebemos educação emocional, socioemocional, educação psicossocial. A gente vai vivendo meio que às cegas, né? No susto? Tateando no escuro. E é por isso que o Janeiro Branco nasceu, para falar sobre isso. Uhum. Agora, eu até também comentava que a gente pega o janeiro como o primeiro mês do ano para a gente tentar pensar no que serão os outros 11 meses, mas janeiro já é um mês em que o brasileiro começa estressado, porque ele já vem com impostos, contas para pagar, matrícula para fazer, material de escolar para comprar, e às vezes fez uma dívida no ano anterior por conta de um problema, ou até por conta de Natal e Ano Novo, ou seja, janeiro é, é um mês inicial, mas também já vem com seus problemas, com a sua carga estressante. Coisas da vida, né? A Uhum. vida, do primeiro dia do ano ao último dia do ano, a vida tem as suas características, seus desafios, é a forma como nós nos organizamos como sociedade, e por isso já vale a pena chamar a sociedade, a humanidade, para pensar as nossas escolhas, né? É como nós nos organizamos, as nossas prioridades, por que que a gente escolheu esse tipo de vida e não outro tipo de vida, por que a gente aceita isso como se fosse um dado natural, e não é um dado natural. Toda sociedade é uma cultura, toda cultura é uma construção social histórica que pode ser mudada. Por isso o Janeiro Branco, folha em branco. Uhum. O Janeiro Branco, o branco não é o branco da paz, é o branco da folha em branco. Todo ser humano pode ser convidado a fazer novas escolhas, a escrever ou reescrever sua própria vida, pode ser mais lúcido, né, mais consciente, ter mais autoconhecimento, mais autoestima, mais autocontrole, mais autonomia, mais autodeterminação. O próprio Patrícia, o próprio Carlos Drummond de Andrade deixou falar de Minas para o Espírito Santo, né? Eu estou em Minas Gerais, onde a campanha nasceu em 2014, um contraponto ao horror de Barbacena, né? O Janeiro Branco agora é uma proposta de luz, de paz e de autoconhecimento, afeto, amor, diálogo para a humanidade. O Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta, ele certa vez escreveu que quem inventou, quem dividiu o ano em meses, inventou uma fábrica de esperança. Porque a cada virada de ano, ano novo, vida nova, a própria palavra réveillon em francês significa despertar. Então a gente precisa escolher a perspectiva que a gente quer. A gente quer a perspectiva pessimista, negativa, negativista, a perspectiva que olha só para o buraco, para a sombra, para a ausência de luz, ou a gente tem a perspectiva do Réveillon, do despertar, do entender que a cada virada de ano renova a esperança, não significa que a vida muda, mas simbolicamente, culturalmente, nós somos convidados a repensar os nossos ciclos, as nossas escolhas, e abre um tempo, né? Abre um novo livro, uma nova página, página em branco, janeiro branco, abre um novo livro para a gente pensar, poxa, agora eu tenho uma nova oportunidade, mais tempo, tudo em termos simbólicos. Eu sei que concretamente não muda, mas se simbolicamente
socialmente, culturalmente, mentalmente, a gente olha para dentro e para fora e fala, nossa, um novo horizonte, um belo novo horizonte o ano traz, e a humanidade fala em ano novo, vida nova, por que não acreditar que eu sou capaz de reescrever minha própria história? Por que não acreditar que eu sou capaz de produzir novos presentes e novos futuros, novas relações, novos sentidos? Essa é a perspectiva do Janeiro Branco, chamar a Uhum. humanidade para o entendimento de que a vida está sempre dentro de uma folhinha em branco e em aberto. Nós podemos parar, repensar, fazer novas escolhas, entender o que está acontecendo e traçar novos futuros. Como o Chico Xavier dizia, né? Não dá para voltar atrás e mudar o passado, mas a partir do agora dá para produzir novos presentes e novos futuros. Bom, eu falei aqui para os nossos ouvintes também que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Como é que a gente chegou nesse ponto? É a Basta a falta gente de olhar para a atenção. história do Brasil. É a falta de atenção aos nossos cuidados, isso é histórico do Brasil desde o descobrimento, isso começou de uma hora para outra, a culpa é só da tecnologia. Não, 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 não basta. Uhum, Nós seres humanos, Patrícia, nós somos seres psicossociais, seres históricos e culturais. Nada é do agora, é sempre uma construção que vem se desenrolando. O passado, o que nós fizemos no passado, chega para o nosso presente e as escolhas que fizermos no presente vão repercutir no futuro também. Nós somos a máquina do tempo. Uma coisa que eu gosto de falar é que a gente fica nas ficções científicas pensando na máquina do tempo, mas nós somos a máquina do tempo. Nós somos sujeitos históricos, então somos responsáveis pelas nossas escolhas no passado. O passado se faz presente na atualidade, no momento agora em que as sementes do passado se florescem, né, no que nós chamamos de presente, e o que nós semearmos hoje a gente vai colher inevitavelmente no futuro. Então nós somos a máquina do tempo. Se a gente quiser mudar o futuro e produzir novos passados, a gente tem que mudar é no agora. O presente é a verdadeira fábrica de esperança. E aí, se a gente olha para o passado do Brasil, para entendermos por que a gente hoje é o povo mais ansioso do mundo? Por que nós uhum. somos a segunda população mais deprimida das Américas? Por que nós temos suicídios dobrando a cada 2 minutos, a cada 20 anos, melhor dizendo? Por que que, e por minutos, muitos suicídios acontecendo no Brasil mesmo, tá? Por que nós temos taxas horrorosas de feminicídio? Por que nós somos um povo ainda racista, machista, né? Por que o fanatismo religioso está crescendo tanto na sociedade brasileira? Basta olhar para trás. Veja como é que foi a formação da nossa sociedade, nosso passado colonial, nosso passado recente no período Uhum. imperial e desde a proclamação da República, a escravização de milhares, milhões de seres humanos retirados à força da África e trazidos aqui para o Brasil, entrando pelo Rio de Janeiro, entrando pelo Nordeste, pessoas escravizadas que eram violentadas diariamente, cotidianamente. Fazia parte da cultura, né, a violência contra homens e mulheres escravizados que chegavam aqui para trabalhar como pessoas escravizadas e durava em média 5 anos. Depois a gente tem todo o machismo, todo o feminicídio. Toda a precariedade das políticas públicas, né? As elites governando o nosso país, no Brasil colonial, no Brasil imperial e no Brasil republicano, as elites governando o nosso país com seus projetos voltados apenas para os seus próprios interesses, a precariedade da educação pública como um projeto de impedimento da conscientização social, a precariedade da saúde pública como um projeto, né, de impedimento de que as pessoas estejam bem para produzirem vidas mais saudáveis e com mais sentido, a precariedade das nossas relações políticas, as oligarquias, a dificuldade de acesso ao poder por parte das camadas populares, as ameaças à democracia, os Uhum. golpes, as ditaduras, os períodos militares. É tanta coisa na história do Brasil, de um país que desde a colonização foi voltado para produzir riqueza e jogar para fora às custas do sofrimento do seu povo interno. E até hoje, quando a gente vê a lógica da inserção do Brasil no processo de globalização, a gente vai entender que é um país que tem maravilhas. Nós temos carnaval, nós temos futebol, nós temos música, nós temos alegria, nós temos afeto, nós temos litoral, nós temos maravilhas. Mas somos um país que, desde a sua origem, a partir do genocídio das populações originais, ancestrais e nativas, nós somos um país que nasceu da violência, permaneceu na violência e ainda hoje lida com muita violência. Isso Uhum. está na raiz dos nossos problemas, não somente as novas tecnologias que chegaram e ainda intensificaram os nossos desafios. O senhor falou que dobra a cada 2 minutos o número de suicídios? Eu errei, eu Ah, queria dizer dobra a cada 20 a anos. cada A cada 20 20 anos. anos dobra o número de suicídios no Brasil. Nos últimos 20 anos houve, né, essa Uhum. multiplicação de suicídio. E por minuto nós temos aí uma média de 40 suicídios
ocorrendo, né? Então é uma gravidade muito séria que a gente tem que enfrentar, e por isso é importante a existência de uma Uhum. campanha, né? Uma campanha como o Janeiro Branco. Ansiedade e depressão caminham de mão dadas, doutor? De mãos dadas? São dois transtornos, né, do humor que podem sim estar relacionados, um levando ao outro, quando a pessoa não consegue despertar para o problema, não consegue olhar para si, né, e não consegue buscar ajuda. Não consegue buscar ajuda ou por preconceitos culturais, por isso o Janeiro Branco é importante para vencer os preconceitos e ajudar a sociedade a entender que sofrer é da condição humana, que adoecer é possível a um ser humano e que cuidar de si é um ato de heroísmo, é um ato de coragem, é um ato de inteligência. Mas nem sempre as pessoas na nossa sociedade, por causa do que eu acabei de dizer, a Uhum. precariedade do acesso à saúde pública, nem sempre as pessoas têm condições, né, de buscar ajuda e vão acumulando dores, problemas, sofrimentos, comorbidades, ansiedade, depressão. Quando não alcoolismo, quando não também Uhum. abuso de substâncias psicoativas, quando não ideologias de vida absolutamente antinaturais e contrárias às necessidades psicossociais dos seres humanos. Então, Uhum. dentro desse cenário, e faltando políticas públicas para facilitar o acesso dos indivíduos à rede de atenção psicossocial, é difícil para o brasileiro e para a brasileira, né, cuidarem de si como devem cuidar e como as elites conseguem cuidar quando se deparam com Uhum. problemas. A Silvana está aqui, já temos participação dos nossos ouvintes, tá, doutor? A Silvana está aqui dizendo, a pandemia teve a sua parcela, ou uma parcela grande de culpa? Ela foi muito importante para a evolução da nossa ansiedade e depressão? Sim, a pandemia ela não criou nada novo, ela esgarçou, ela revelou, ela intensificou problemas graves que nós já tínhamos. Antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos aí uma escalada do suicídio na sociedade brasileira, nós já tínhamos uma escalada da depressão, da ansiedade, nós já tínhamos aí alguns desafios ocorrendo, inclusive dentro do mercado de trabalho, dentro das empresas, o crescimento do afastamento, né, por questões relacionadas a transtornos mentais. E em 2024 nós batemos o recorde, né, 500.000 de pessoas afastadas do mercado de trabalho por causa de transtornos mentais. Então, a pandemia, quando ela chega, ela é um super desafio, ela é uma pressão, uma novidade para o qual nós não estávamos preparados e conduzimos de uma maneira terrível, né? A época, né? A condução foi terrível, se houve condução, né? Na verdade, houve um negacionismo muito forte por parte das autoridades à época, houve uma escolha absurda pelo caminho da não ciência, né? Houve um vazio político, uma negação política muito, muito forte no momento de grave sofrimento da sociedade brasileira. Então, dentro desse cenário, para além da doença em si, né, do vírus em si, da ameaça em si, nós estávamos vivendo um período terrível na história política do Brasil e que isso agravou gravemente, agravou seriamente a falta de preparação e de cuidado e de atitude no enfrentamento desse problema de escala mundial. Isso deixou marcas para a sociedade brasileira. Mais depressão, mais ansiedade, mais alcoolismo, mais violência doméstica, né? Mais violência infantil, mais abusos de ordem sexual, mais assédio moral. Nós tivemos muitos problemas. Mas saímos de lá, sobrevivemos, né? Temos aí uma memória eterna e uma honra eterna de homenagens a prestar a quem foi vitimado pelo Covid, 700.000 mortes que poderiam ter sido evitadas, Uhum. mas sobrevivemos e chegamos a um novo período, a um novo tempo na sociedade brasileira, e que é importante investirmos profundamente na renovação da esperança, na renovação da autoestima, né? Como estamos vindo fazendo aos trancos e barrancos. É importante falar para a sociedade brasileira que as questões da saúde mental, elas não são questões que brotam biologicamente, do nada, como uma espinha, né? Ou como uma queda de cabelo, ou como uma ferida que abre de dentro para fora, de origem fisiológica, biológica. Não, as questões de saúde mental, elas possuem raízes psicossociais, elas possuem raízes nas escolhas que fizemos, no estilo de vida que desenvolvemos, nas crenças e metas que possuímos, né? Como essa sociedade se comporta economicamente, politicamente, socialmente e até culturalmente. Vou te dar um exemplo Uhum. de
processo cultural que é muito grave para a nossa sociedade, o culto ao álcool. A sociedade brasileira é uma sociedade que, desde a colonização, cultua o álcool até como uma anestesia, ou como sentido de vida, ou como meio único para o prazer, né? As pessoas escravizadas tinham no álcool uma anestesia para a tragédia que viviam. Mas a sociedade brasileira continua cultuando o álcool como se fosse sentido de vida, remédio, peneira, muleta, né? Veículo para a pessoa se relacionar com outra pessoa, objeto da alegria, necessidade para se soltar ou para ser feliz. Existem muitas distorções, muitos equívocos, e muitos processos, não somente culturais, mas econômicos também, porque existe uma indústria do álcool que inclusive lucra, né, com a Uhum. deseducação e o abuso no uso da substância, e muita gente se machucando em relação a isso. E a gente precisa falar, olha, as escolhas que fazemos e a Uhum. cultura que temos e como nós nos relacionamos e quais são os estímulos e influências e quem determina os estímulos e influências que afetam a sociedade, quem lucra com o adoecimento psicossocial, quem lucra com o adoecimento dos trabalhadores, quem lucra com a violência sobre as mulheres no contexto de uma sociedade estruturalmente machista, quem lucra com a Sim. permanência do racismo, quem lucra com o trabalho infantil, quem lucra com Uhum. o adoecimento da juventude, quem lucra com o abandono dos idosos, enfim, quem lucra com a violência no trânsito, a gente tem que parar para pensar sobre isso enquanto sociedade, enquanto há tempo. Doutor, fica comigo, a gente só vai para o repórter CBN, porque não param de chegar perguntas para o senhor aqui a respeito do Janeiro Branco. Um minutinho só. Muito bem, de volta agora 10 horas 35 minutos. Estamos falando sobre o Janeiro Branco e a epidemia de ansiedade que o brasileiro vive. Gente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, o segundo mais deprimido das Américas. E sobre a campanha Janeiro Branco, com o objetivo de diminuir ao máximo, né, essa questão entre os brasileiros. Nós convidamos o Leonardo Abraão, ele que é psicólogo, idealizador da campanha Janeiro Branco, para tentar diminuir um pouco esses números, né, e esse problema vivido pelo brasileiro. Doutor Leonardo, obrigada por aguardar a Rede CBN conosco, e temos aqui vários ouvintes participando da entrevista e acompanhando a sua fala aqui na CBN. Legal. Eu quero que esses ouvintes entendam que todos nós podemos ser agentes de saúde mental nas nossas vidas e nas vidas das pessoas próximas a nós, na igreja, no trânsito, no trabalho. A gente Uhum. precisa assumir essa responsabilidade agora, né? E Cuidar de si para cuidar do outro também. a Silvana, que falou sobre a questão da pandemia, ter a sua parcela de culpa, né, nesse estado do brasileiro, ela disse que ela é um exemplo. Ela, em 2020, quando a pandemia começou, ela começou a fazer o tratamento, inclusive com medicação todo dia. Pessoas descobriram o problema na época da pandemia também, né? Não é o caso da Silvana aqui, mas muita gente também descobriu o que é ansiedade, o que sofria no período da pandemia, né, doutor? É porque é igual parar a bicicleta, né? Você tá andando de bicicleta, você tá em equilíbrio. Para a bicicleta, aí a pessoa tende a desequilibrar, tende a cair, ou tende a parar para olhar para si, observar a paisagem ao redor, observar a própria bicicleta. A pandemia nos obrigou a parar. A pandemia, a estratégia de evitação de combate à proliferação de um vírus é evitar o contato, porque vírus Uhum, passa de uma pessoa para outra. Então, obviamente, isso é lógico que se há um problema viral, a gente tem que se isolar, tem que se guardar, porque todo mundo sabe que espirrou um do lado do outro, a chance do outro gripar também, adoecer uhum, é grave. Então, no isolamento, que era a saída, é, estratégica para diminuir o ritmo de contaminação, as pessoas começaram a perceber que não estavam bem, que a vida não estava legal, que não fazia sentido aquele trabalho mais, ou aquele casamento mais, ou aquela profissão, ou aquela igreja, ou aquela religião, ou aquelas relações, enfim, as pessoas foram obrigadas a pararem, uhum, a parar a bicicleta e olhar para si, como é que está a minha vida, né? uhum, E aí o que que o Janeiro Branco faz é convidar as pessoas para fazerem essa parada dentro de contexto de saúde, de paz. Ó, vamos aproveitar que virou o ano, dar uma respirada, paz, equilíbrio, saúde mental. Vamos entender como é que são as minhas relações, como é que tá meu casamento, como é que tá meu trabalho, como é que tá minha profissão, como é que estão as minhas amizades. Eu tenho amizade, eu não tenho. Eu tenho com quem contar na vida, eu posso correr pro colo de alguém se eu precisar desabafar. Eu também sou essa pessoa que ajuda outras a uhum, desabafarem. O que eu faço, o que eu escolhi fazer na minha vida, ou eu não escolhi, fui conduzido até aqui, eu gosto ou não sim, gosto, eu tô bem, não tô bem. Então, tudo isso a gente está convidando as pessoas a uhum, lembrarem que nós não somos máquinas.
Nós somos seres de carne e osso e temos dentro dessa estrutura é, carnal, né, e óssea, nós temos um espírito, nós temos uma alma, nós temos uma Uhum, psicologia, sentimentos, emoções, tem algo ali dentro que faz ou não faz sentido. sim. Então, o ser humano adoece quando as coisas não têm sentido, que seja um casamento, que seja uma religião, que seja a política, que E seja o trabalho. Então nós temos que parar. A pandemia nos obrigou a parar, mas a cada momento a gente pode fazer uma parada estratégica de não autoavaliação, de precisa ser uma parada tão autoconhecimento. brusca, né? Tão forçada, Não né, doutor? precisa. Não Uhum, precisa ser uma parada na marra, violenta, de cima para baixo, e sem nos prepararmos para isso, né? Então uhum. vamos aproveitar a oportunidade das pausas conscientes, da desaceleração, do movimento flow, vamos mais devagar, porque do jeito que nós estamos vivendo, a pressa, a Uhum. velocidade, o imediatismo, passaram a ser valores culturais, a performance pela performance, tudo isso virou valor cultural e está cobrando um preço alto. Não adianta tampar o sol com a Com a peneira. peneira. Se a pressa, a velocidade, a performance viraram valores culturais por si mesmos e por si mesmas, qual é o preço que nós estamos pagando? A Uhum. criança não está tendo oportunidade de brincar, o jovem não está tendo oportunidade de entender o que ele quer para a vida, porque com 15, 16, 17 anos ele já tá sendo obrigado a passar no vestibular, formar com 21, virar mestre com 22, doutor com 23 e ganhar R$ 1 milhão até 25 anos. Ora, É como é verdade. que faz? Ele não tem tempo para descobrir a si mesmo o que Hum. quer, o que não quer para a vida, entendeu? Uhum. Agora, temos aqui o Hélio, também pelo YouTube conosco participando, ele dizendo: olha, a ansiedade faz parte da evolução humana. é, Paleolítico, ansiolítico, ele está brincando aqui, dizendo que isso já vai virar em milhões de anos a gente vai ter essa nova espécie Eu de. vi o comentário dele, eu vi ele falando sobre isso. A ansiedade faz parte da evolução humana, neolítico, paleolítico e ansiolítico. Lítico. Daqui a Ele, alguns milhões de anos vão estudar a gente também como esse ser, né? é, E ele coloca aqui também, gente, que não dá para existir saúde mental sem saúde do corpo. Uma coisa pode estar ligada à outra. O homem é o que ele pensa. sim, o homem é o que ele pensa, o homem é o que ele come, o homem é as escolhas que ele faz, mas também o homem é o que ele é e as circunstâncias nas quais ele vive, tá? Uhum, O homem é o que ele é, mas também os fatores que o afetam. Por isso que no Janeiro Branco a gente chama a atenção para o fato de que cuidado da saúde mental, falar em saúde mental pressupõe três coisas. e, Ensinar uhum, as pessoas a cuidarem de si, os indivíduos podem aprender a cuidar de si, sim, quando a gente fala em saúde mental, a gente tem que falar, olha, saúde mental pressupõe cuidados individuais, atitudes institucionais e políticas públicas. uhum, O indivíduo pode ser ensinado a cuidar de si? Sim, sim. A gente ensinou os indivíduos a respeitar a faixa de pedestre, a caminhar, a evitar o sol das 10 às 14 horas, a usar protetor solar, a se uhum, hidratar quando viaja para o Nordeste, porque o sol derrete. A gente ensina as pessoas a cuidarem de si, né? Por que que a gente não pode ensinar também estratégias de cuidado com a saúde mental? Dormir bem, garantir qualidade e quantidade de sono, ter rede de apoio, ter amigos, ter amigas, ter gente com quem contar, ter hobbies terapêuticos, jardinagem, caminhada, pescaria, natação, dança, crochê, né? Enfim, é possível ensinar autocuidado para os indivíduos. Mas só isso não basta, porque o indivíduo não é uma ilha e não vive isolado da sociedade. A gente precisa que as instituições assumam a sua responsabilidade. uhum, Toda instituição, uma empresa privada, olha a NR1 chegando aí, toda instituição, uma empresa privada ou um órgão público, precisa se responsabilizar pela qualidade das relações ali dentro. Gestores, chefes, coordenadores, patrões, lideranças precisam se responsabilizar pela qualidade das relações ali dentro. Tem que garantir que as qualidades, que as relações sejam saudáveis. Metas uhum. saudáveis, diálogo saudável, pressão saudável. Eu sei que trabalho precisa de pressão, mas tem que ser uma pressão saudável, sensata, adequada, pertinente, coerente. Os trabalhadores, públicos ou privados, têm que participar das decisões, têm que ver sentido no que fazem, têm que ser ouvidos, porque ser humano precisa ser ouvido. Ser humano não é Uhum. máquina. Ser humano não é chave de fenda. Ele tem algo dentro de si que fala, eu preciso ser ouvido, isso faz ou não faz sentido para mim. Se eu não sou ouvido, não participo das decisões, não tenho feedbacks saudáveis, não sei como é que está o desenvolvimento do meu trabalho, não sei como é que as pessoas estão me enxergando, como é que meu líder pensa sobre mim. Se eu não sei nada sobre isso, eu vou adoecer no trabalho. Sim, E se eu sofro certo. violências ali, machismo, Uhum. racismo, né, preconceitos da ordem sexual, etc., o, o,
O ambiente de trabalho tem que cuidar Tem. da qualidade da relação de trabalho. A NR1 está chegando em maio para olhar seriamente para isso. E por Isso aí. fim, Uhum. políticas públicas. É As isso aí. autoridades têm que despertar para o fato de que sem justiça social, sem distribuição de renda, sem garantia de direitos, sem democracia, nós não vamos ter saúde mental sustentável na nossa sociedade. Doutor Leonardo, obrigada por conversar conosco, trazer essa visão a respeito do Janeiro Branco e alertar também os nossos ouvintes para que olhem para si mesmos. Janeiro é um bom mês para isso, né? Fazer, não precisar de uma pausa forçada, como foi uma pandemia, mas parar no início do mês, está na hora de eu fazer a minha reflexão para o que eu quero, para mim, para minha vida, para o próximo ano. Obrigada. Eu que agradeço. Posso fazer uma correção na informação? Claro? No Brasil, no mundo, nós temos um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, nós temos um suicídio a cada 40 minutos. E Uau. no Brasil, 40 pessoas por dia. Então, essa é a informação correta. E isso vem piorando no Brasil. Em muitos lugares do mundo, tem melhorado. Mas aqui, por causa das questões históricas, sociais, políticas, econômicas, ausência de saúde pública, etc., de qualidade, a gente tem um suicídio a cada 40 segundos no mundo, mas aqui no Brasil, um suicídio a cada 40 minutos. E 40 40 pessoas minutos. por dia. Ou seja, precisamos falar muito sobre isso e gerar prevenção de qualidade. Desde, Obrigado à CBN pela oportunidade. desde já fica o convite para nós conversarmos outras vezes, doutor. Obrigado, Obrigada, viu? Patrícia. Um abraço para Obrigado. o senhor. Abraço, turma.